Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neuruel Stina com uma mensagem da Palavra de Deus. É com alegria enorme que abraçamos a você, amigo ouvinte do programa A Voz da Profecia. Qual é a visão que você tem de si mesmo? Você se considera simples demais para fazer algo importante? Você se considera insignificante demais para alcançar graça aos olhos de alguém? Você se considera incapaz de atingir algum posto elevado ou alguma posição elevada? O título da palestra de hoje é A Rainha que Livrou Seu Povo. Assuero era um rei muito poderoso. Reinou desde a Índia até a Etiópia. O povo de Deus foi levado cativo e era incapaz de agir por si mesmo. Sucedeu que a rainha Vasti não aceitou assistir ao banquete que ele, o rei Assuero, estava oferecendo. O rei queria demonstrar ao mundo a formosura de sua rainha, cuja beleza realmente era muito grande. Ela recusou e o rei enfureceu-se e a depôs do trono, convocando as mais belas mulheres do reino para assim escolher dentre elas uma que pudesse satisfazer a sua vontade. Dentre o povo, havia um homem muito temente a Deus chamado Mardoqueu. Ele tinha uma sobrinha, por nome Hadassa ou Ester. Seus pais morreram e Mardoqueu a criara como se fosse sua própria filha. Ela era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mardoqueu a tomara para a filha. Ester, capítulo 2, verso 7. Ao chamar todas as jovens, Ester foi escolhida, pois o rei viu em Ester uma jovem formosa e a amou mais que todas as outras, tornando-a rainha em lugar de Vasti. O rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e a ela concedeu a graça, a benevolência, mais do que a todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Ester, capítulo 2, verso 17. Mardoqueu, o tio de Ester, certa feita descobriu que 2 homens queriam matar o rei e logo contou a Ester, que pronunciou o fato ao rei, que foi salvo, e Mardoqueu foi reconhecido e honrado pelo rei por causa deste feito. O tempo se passou, e o amor de Assuero por Ester cresceu grandemente. No reino havia um homem que se chamava Amã, que desejava possuir o melhor cargo no reino. Ele era alcoviteiro e o rei não se apercebeu disso. O rei confiava plenamente nele. Ele foi engrandecido por Assuero. O rei o colocou acima dos príncipes. Todos os servos lhe deviam adoração e o rei ordenou que todos se curvassem diante de Amã quando o encontrassem. Todos se curvavam perante Amã, demonstrando respeito. Num dia em que Amã estava recebendo honras, Mardoqueu não se prostrou perante Amã, que levou a notícia ao rei. Amã descobriu que o tio de Ester, Mardoqueu, não se ajoelhara diante dele por ser judeu. Amã odiou Mardoqueu naquele momento. Seu ódio aumentou tanto que ele planejou uma grande matança para todos os judeus. E Ester era judia. O plano era estarrecedor. Ele, como um homem influente, levou o rei a crer que os judeus eram maus e fez com que o rei assinasse um decreto de morte para que no mesmo dia fossem mortos todos os judeus. Muitas cartas foram enviadas ordenando a matança do povo. Seu plano de massacrar todo o povo de Deus foi aceito pelo rei. O rei Assuero foi manipulado por Amã, e Amã, com o poder que o rei lhe dera, mandou construir uma grande forca para que Mardoqueu fosse nela morto. Ester percebeu o que aconteceria a seu povo e decidiu interceder por ele. Ester não havia dito antes sobre a sua procedência. Assim, Assuero não sabia que Ester era judia. Mardoqueu mandou-lhe dizer que somente ela, por sua posição, sobreviveria,
Mas ela respondeu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ester capítulo 4, verso 16. Ester foi finalmente ter com o rei. E ao chegar-se perante ele, o gesto de misericórdia lhe foi concedido, e o cetro do rei foi estendido perante ela. Então ela ofereceu um banquete ao rei e a Amã. Estando no banquete, o rei ofereceu a Ester tudo o que quisesse, até metade do seu reino. Novamente ela pediu que viessem ambos a um novo banquete que ela serviria no dia seguinte. Ambos foram convidados, e no segundo banquete, novamente o rei ofereceu à rainha tudo o que quisesse, até a metade do seu reino. Ester, com muita coragem, pediu ao rei que tivesse compaixão dela e de seu povo, pois estavam prestes a morrer. Então o rei perguntou quem era o seu inimigo, e ela mostrou ao rei que Amã era o grande inimigo. Naquele instante veio ao conhecimento do rei que sua rainha era judia. O rei mandou executar Amã na mesma forca que fizera. Deus usou uma jovem plebeia do seu povo a fim de salvar o povo escolhido. Deus pode usar as pessoas, independente de elas serem simples, pobres, ricas, independente de raça, cor, sexo ou posição social. Ester era uma jovem que poderia ter sido apagada da história, caso não se tornasse rainha. Poderia ser mais uma desconhecida no rol dos que amam a Deus. Mas Deus a usou, como pode usar a você e a mim. Deus quer e pode chamá-lo hoje para o seu trabalho. Deus não se importa com a aparência, pois Deus capacita a todo o que entrega a Ele o seu coração. Deus ama e transforma as pessoas e as torna pérolas brilhantes no meio das pedras destruídas do pecado deste mundo. Ester não era apenas e tão somente uma jovem bela, como era abnegada, serva de Deus, pois jejuou para receber uma dádiva divina. Entregou sua vida pelo povo de Deus, pedindo ao mesmo Deus, o único Deus do universo, que apenas a sua vontade fosse feita e que seu povo fosse liberto. Assim como Ester, Deus está chamando a você e a mim para o seu trabalho. Ele está pedindo a você que levante a sua voz e proclame a mensagem de salvação e que todo mundo saiba que Jesus em breve virá para levar os que nele creem para as mansões celestiais. Aceite agora mesmo a Jesus e deixe que Ele faça morada em seu coração. Torne-se um instrumento nas mãos de Deus. Aceite o convite e venha também você servir. Deus nos chama para servir, o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo
que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você Obrigado, arautos do Rei. Vamos orar. Querido Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Teu desejo é de nos usar para o Teu trabalho. Aqui estamos nós. Usa-nos a todos como instrumentos do Teu serviço e salva-nos para o Teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Ele é inteiramente grátis. Para receber o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0800 707 7095. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Não esqueça, o curso bíblico é inteiramente grátis. Telefone agora mesmo para 0800 707 7095. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Será um prazer atender o seu pedido. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.